Uma equipe na China acaba de construir uma caixa que produz água potável a partir do ar. Não ar úmido e tropical. Ar seco. Ar do deserto. Aquele tipo de ar que parece um vazio quente e inerte quando você o respira. Durante semi-anos, isso era considerado impossível. As máquinas que construímos para captar água do céu só funcionavam onde a água já era fácil de encontrar e paravam de funcionar assim que eram levadas para um lugar realmente seco. Assim, o deserto continuou sendo deserto e as pessoas que nele viviam continuaram caminhando quilômetros por um único balde limpo. Esta máquina quebra essa regra. Ela fica ao ar livre, funciona apenas com energia solar, não está conectada a nenhum encanamento, nem a nenhuma linha de energia, e enche silenciosamente um tanque com ar que parece completamente vazio. Antes de explicarmos como funciona, você precisa entender por que todos diziam que era impossível. Olhe para cima, há um oceano lá em cima. Você simplesmente não consegue vê-lo porque ele não está em estado líquido. Ele se espalha como vapor, disperso pelo céu em partículas muito pequenas para serem vistas a olho nu. Mas, ao somar tudo isso, os números deixam de parecer pequenos. A cada instante, a atmosfera da Terra contém aproximadamente 12.900 quilômetros cúbicos de água. Isso é cerca de 7 vezes mais água do que a encontrada em todos os rios do planeta juntos. Se toda essa água caísse do céu de uma só vez, cobriria toda a superfície da Terra com uma camada de cerca de 2 centímetros de espessura. Todos os campos, todos os telhados, todas as dunas do deserto. Aqui está a parte irritante. Essa água não está presa em um só lugar. Ela flutua sobre o oceano, claro, mas também flutua sobre Phoenix, sobre Pequim, sobre o Saara, sobre vilarejos, onde crianças caminham quilômetros para beber água. O céu acima do pedaço de areia mais seco da Terra ainda carrega umidade. O problema nunca foi a falta de água. O problema era que ninguém conseguia alcançá-la de forma barata, confiável e sem uma usina elétrica acoplada às costas. Durante a maior parte da história da humanidade, isso foi simplesmente aceito como uma lei da natureza. Você não pode beber o céu. Você cava um poço, represa um rio, instala um cano. E se não houver poço, nem rio, nem cano, você vai embora ou morre. Civilizações inteiras ascenderam e ruíram com base nessa única regra. A máquina chinesa da qual falaremos hoje subverte essa regra. Não em uma fantasia de laboratório, nem em uma apresentação de slides, mas em uma unidade real e funcional, do tamanho de um ponto de ônibus, instalada ao ar livre, movida a energia solar, extraindo água potável do ar rarefeito e seco. Antes de explicarmos exatamente como funciona e por que todas as tentativas anteriores falharam tão miseravelmente, curta e inscreva-se no canal, porque o impacto dessa tecnologia no mapa global do poder vai muito além de uma simples conta de água. Ela afeta quem pode cultivar, quem pode construir cidades e quem ficará para trás. Acompanhe meu raciocínio, porque o como é realmente genial. E o porquê é que é onde a coisa fica um pouco assustadora. Porque a água é a rainha silenciosa de tudo. A maioria de nós trata a água como um ruído de fundo. Ela sai da torneira, enche a chaleira, escorre pelo ralo. Pensamos nela por talvez 4 segundos por dia. Mas a água é o motor silencioso que funciona por baixo de todo o mundo moderno. E no momento em que para, tudo acima dela entra em colapso de forma assustadoramente rápida. Não em anos, mas em dias. Pense primeiro na comida, porque é ela que chega ao seu estômago. A agricultura consome a grande maioria da água doce que os humanos utilizam. Cada grão de arroz, cada pé de alface, cada amêndoa, cada bife começou com litros e litros de água despejados no solo. Quando uma região agrícola seca, os campos não apenas param. Eles se transformam em pó, as plantações desaparecem
e o preço de tudo no supermercado sobe para pessoas a milhares de quilômetros de distância que nem sequer viram a seca. Agora pense em uma escala maior. Os dispositivos que você carrega no bolso e na sua mesa são fabricados em fábricas que consomem uma quantidade de água quase inimaginavelmente grande. A produção de chips de computador avançados exige volumes enormes de água ultrapura, purificada a um nível muito superior ao que você jamais beberia. Usado para remover poeira microscópica entre as camadas delicadas de cada chip. Uma única fábrica de chips de grande porte pode consumir água como uma pequena cidade. O mesmo acontece com os gigantescos centros de dados que agora se espalham pelo planeta para alimentar a inteligência artificial. Fileiras e mais fileiras de processadores quentes, funcionando dia e noite, precisam de água para se manterem resfriadas o suficiente para continuarem operando. Portanto, a água não é mais apenas uma questão de sobrevivência. Trata-se de telefones, carros, computadores, internet e toda a economia que se baseia neles. Essa é a verdade incômoda que os governos estão começando a perceber de uma só vez. Não se pode administrar um país moderno com um suprimento de água cada vez menor. Não se pode construir o futuro sobre uma poça que está secando. É que neste momento, duas das nações mais poderosas da Terra estão olhando fixamente para essa poça que está secando. Uma história de duas torneiras que se fecham. Vamos começar pelo sudoeste americano, porque a situação lá se tornou quase cinematográfica. O Rio Colorado é a artéria da região. E lá se estende por cerca de 1.400 milhas, desde os campos de neve das Montanhas Rochosas, atravessando 7 estados dos DEU antes de cruzar para o México. Ele irriga mais de 5 milhões de acres de terras agrícolas, gira turbinas que fornecem energia para centenas de milhares de casas e abastece, pelo menos em parte, cerca de 40 milhões de pessoas no oeste americano. Esse rio está em sérios apuros. São 2 grandes reservatórios, o Lago Powell e o Lago Mead, que vem diminuindo de nível há anos. No verão de 2026, o Lago Mead, represado pela famosa barragem Hoover, perto de Las Vegas, atingiu o nível mais baixo já registrado desde que foi formado, quase 90 anos antes. Cerca de 95% da bacia do Rio Colorado estava em situação de seca. Cientistas descreveram o longo período de seca que assola a região como possivelmente o pior em 12 séculos. À medida que o nível da água baixava, a pálida marca na represa aumentava. Barcos encalhavam na lama rachada e os estados que dependem do rio disputavam acirradamente quem teria que ceder sua parte. Essa é uma torneira secando. Agora, voe para o outro lado do mundo. O norte da China enfrenta um reflexo do mesmo pesadelo e, de certa forma, ainda pior. Onki Boki Ba Ikuo Osho Ba Ushim. A água da China está cruelmente dividida ao meio. O sul chuvoso detém a maior parte da água do país. O norte concentra a maior parte da população, das fábricas e das fazendas. A região norte da China abriga cerca de 40% da população do país, aproximadamente metade de suas terras agrícolas e uma enorme parcela de sua produção econômica. No entanto, recebe apenas uma pequena fração da precipitação total do país. Os recursos hídricos per capita da China representam cerca de 1/4 da média global, e nas grandes planícies do norte, a situação é muito pior. Pequim, uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, já teve em certos momentos menos de 100 metros cúbicos de água por pessoa. Isso representa uma fração ínfima da média global e ultrapassa em muito o limite que os especialistas consideram escassez absoluta. Para combater esse problema, a China construiu um dos maiores projetos de engenharia
da história da humanidade. Um vasto sistema de canais e túneis para transportar água do sul úmido até o norte sedento, movimentando bilhões de metros cúbicos anualmente. Funciona, mas também tem seus limites. Não se pode continuar bombeando água de rios morro acima através de um continente para sempre, especialmente com as mudanças climáticas e o ressecamento do norte. No noroeste, o deserto de Gobi e os grandes mares de areia se aproximam das cidades, e tempestades de poeira às vezes engolem completamente o horizonte de Pequim. Assim, duas superpotências em lados opostos do planeta descobrem o mesmo fato alarmante ao mesmo tempo. Rios e poços são finitos. Populações e economias não estão diminuindo. As fontes antigas estão secando e o oceano de água, flutuando no céu acima delas, permaneceu intocado durante todo esse tempo. A pergunta óbvia torna-se impossível de ignorar. Se existe água no ar, mesmo sobre um deserto, por que não a estamos extraindo há 100 anos? A resposta é que as pessoas tentaram, e a forma como falharam é justamente o motivo pelo qual essa descoberta chinesa é importante. A máquina que só funcionava na selva. A ideia mais antiga para captar água do ar é uma que você já possui. Você já a viu milhares de vezes. Leve uma bebida gelada para fora num dia quente. Em instantes o copo começa a suar. Gotas de água se formam na parte externa, aparentemente do nada. Essa água não vazou pelo vidro, ela veio do ar. Quando o ar quente e úmido toca uma superfície fria, a umidade nele contida se condensa em gotículas líquidas. Esse é o princípio básico por trás da clássica máquina de condensação de ar. Resfrie uma superfície abaixo de uma certa temperatura, sopre ar sobre ela e deixe o suor pingar em um reservatório. Por décadas, essa foi a abordagem padrão, e as empresas construíram máquinas baseadas nesse princípio que se parecem muito com um cruzamento entre um desumidificador e um bebedouro. Em locais quentes e úmidos, eles realmente funcionam. Coloque uma em uma cidade portuária tropical, onde o ar é pesado e úmido, e ele encherá uma garrafa para você. Mas aqui está a armadilha, e é uma armadilha cruel. Este método depende completamente da quantidade de umidade que o ar já carrega. No ar úmido dos trópicos, um único metro cúbico pode conter mais de 30 grama puro de água. No ar seco do deserto, esse mesmo metro cúbico pode conter menos de 5 G. Mesmo volume de ar, uma fração da quantidade de água. Agora imagine tentar extrair água desse ar seco do deserto, resfriando uma superfície. Para forçar a saída daquelas últimas gotas teimosas, você teria que resfriar a superfície a temperaturas extremamente baixas, o que significa ligar um compressor na potência máxima, o que significa consumir eletricidade a um custo exorbitante. E mesmo assim, a máquina goteja lentamente, porque simplesmente não há muita água no ar. Se a temperatura cair ainda mais em uma noite fria no deserto, a umidade não goteja de jeito nenhum. A água congela nas serpentinas e a máquina começa a lutar contra o gelo em vez de coletar água. É um pouco como tentar torcer uma toalha que já está quase seca. Você pode torcer, torcer e se esforçar até as mãos doerem e conseguirá apenas algumas gotas depois de um esforço enorme. Na selva, a toalha fica encharcada e torcê-la é fácil. No deserto, a toalha fica completamente seca. E nenhum esforço físico adianta. Assim, as máquinas de condensação criaram uma barreira rígida ao seu redor. Funcionavam onde a água já era fácil de encontrar e falhavam exatamente onde ela era desesperadamente necessária.
As pessoas que morriam de sede viviam em lugares secos, e os lugares secos eram precisamente onde as máquinas desistiram. Alcançar o ar do deserto exigiu descartar completamente a ideia de resfriar uma superfície e começar de um ângulo totalmente diferente. Ninguém conseguia resolver o problema da esponja. Se não é possível resfriar a água do ar seco, talvez seja possível capturá-la. Essa é a segunda grande ideia e é mais antiga do que você imagina. Certos materiais são higroscópicos, que é uma forma sofisticada de dizer que eles adoram água. Eles absorvem a umidade diretamente do ar e a retêm. Você já se deparou com esses materiais? Aqueles pequenos pacotes com a inscrição "não ingerir" em uma caixa de sapatos ou um saco de carne seca estão cheios de um grão que absorve o vapor de água para manter o produto seco. Deixe uma tigela de sal de cozinha em um ambiente úmido e ele se aglomerará porque estará absorvendo silenciosamente a umidade do ar. O Sonho era simples: construir uma esponja com um material que absorvesse vapor de água mesmo em ar seco, deixá-la absorver a umidade durante a noite fria. Depois, durante o dia, aquecê-la suavemente para que liberasse a água na forma de vapor. Capturar esse vapor em uma superfície fria e coletar o líquido limpo que se forma. Sem compressor agressivo, sem lutar contra o frio. Apenas mergulhe, aqueça, solte e repita. Bonito no papel, péssimo na prática por dois motivos persistentes. O primeiro problema era o próprio ar seco. Muitos dos jazz clássicos que adoram água só funcionavam bem quando o ar já estava bastante úmido, frequentemente acima de 80% de umidade, mas as regiões que mais precisam de água são secas. O ar nesses locais apresenta baixa umidade na maior parte do tempo. Assim, os próprios materiais criados para salvar lugares áridos mal funcionavam em lugares áridos. A mesma piada cruel das máquinas de condensação, só que com outra roupagem. Os cientistas tinham uma solução óbvia: carregar a esponja com sais higroscópicos, o mesmo tipo de sal que absorve umidade e forma grumos na sua cozinha. O sal absorve água como nenhuma outra substância. Portanto, um gel carregado de sal deveria reter umidade até mesmo do ar seco. E isso nos levou diretamente ao segundo problema, um problema irritante com um nome complicado: o efeito de precipitação salina. Quando os pesquisadores adicionaram muito sal a esses géis, o sal desestabilizou o próprio material. A estrutura do gel se contrairia e formaria grumos em vez de se expandir. Portanto, não conseguiria reter muita água e o sal vazaria com o tempo. Adicionar sal suficiente para capturar a água do ar seco arruinaria a esponja que deveria retê-la. Use uma pequena quantidade de sal para proteger a esponja, pois ela não conseguirá absorver água do ar seco. Era uma disputa constante, onde cada puxão para um lado significava perder o outro. Durante anos, essa troca foi o obstáculo. Você podia ter uma esponja que sobrevivesse ou uma esponja que funcionasse no deserto, mas não ambas. E uma máquina que só funciona onde não é necessária é apenas uma curiosidade cara. Foi então que uma equipe na China decidiu parar de aceitar a situação e recorrer ao engenheiro mais antigo do planeta em busca de conselhos. A natureza descobriu isso há muito tempo. Saia pouco antes do amanhecer em quase qualquer clima, mesmo um seco, e passe a mão na grama. Ela está molhada, ninguém a regou. Não havia cano, isso é orvalho. Conforme o solo esfria durante a noite, o ar próximo a ele não consegue mais reter toda a umidade e a água se deposita suavemente em cada folha e lâmina. O planeta coleta água do ar silenciosamente todas as noites, de graça, usando apenas a variação diária entre o quente e o frio. A natureza faz isso em todos os lugares, e alguns seres vivos transformaram isso em uma estratégia de sobrevivência. Nos desertos costeiros,
teias de aranha e fios de grama. Capturam a névoa que se move pelo ar e canalizam as gotículas coletadas para baixo. Certos besouros do deserto inclinam seus corpos na névoa matinal para que a água forme gotas em suas costas e role diretamente para suas bocas. Essas criaturas vivem em alguns dos lugares mais secos e inóspitos da Terra e bebem o ar para sobreviver, sem eletricidade, sem compressor, apenas superfícies inteligentes e o ritmo do dia e da noite. Essa foi a sacada. O problema nunca foi que a água pudesse ser extraída do ar seco. Os seres vivos fazem isso constantemente. O problema era que as máquinas humanas estavam tentando forçar esse processo com força bruta, em vez de estimulá-lo com materiais inteligentes e a energia livre que já jorrava do céu. Portanto, a pergunta que os pesquisadores chineses realmente fizeram era mais incisiva do que como captamos água. Era esta: se pudéssemos construir uma esponja que absorvesse a umidade até mesmo do ar mais seco, retivesse uma enorme quantidade dela sem se romper e a devolvesse usando apenas a luz solar? Responda a essa pergunta e o deserto deixará de ser uma barreira. Ele se tornará um recurso. A inovação, um gel que bebe o deserto. É aqui que o trabalho desenvolvido na Universidade Jiaotong de Xangai muda a história, e vale a pena dedicar um tempo para analisá-lo com atenção. Na universidade, um grupo de pesquisa conhecido como Equipe ETWA, cujo nome representa seu foco na relação entre energia, água e ar, passou anos buscando um material que supere o antigo dilema. A equipe é liderada por Wang Rujue, um cientista respeitado o suficiente para ter sido laureado com o Prêmio Global de Energia. E o material que eles desenvolveram faz algo que os géis antigos não conseguiam. Criaram um gel super higroscópico e resolveram o problema da precipitação salina de forma direta. Em seu trabalho publicado, eles conseguiram compactar uma quantidade excepcionalmente grande de sal no gel, da ordem de vários gramas de sal para cada grama da base de polímero, mantendo o gelo aberto e retendo esse sal em vez de liberá-lo. Em termos simples, eles criaram uma esponja absolutamente saturada de sal, um material que absorve muita umidade. Mesmo assim, ela se comporta como uma esponja saudável em vez de formar um aglomerado. O resultado se mostra nos números. De acordo com a pesquisa, aproximadamente 1 kg do gel seco consegue absorver mais de 1 kg de água, mesmo em ar seco e árido, e até vários quilos de água quando o ar está úmido. Leia novamente. Funciona nas condições áridas, onde os materiais antigos falharam, e aumenta automaticamente sua capacidade de absorção quando há mais umidade disponível. O material se adapta ao deserto da maneira que o deserto permite. E então vem a parte elegante: como ele libera a água. Em vez de queimar combustível ou usar um compressor potente, o projeto utiliza a energia solar. Durante a fase mais fria do ciclo, o gel absorve o vapor do ar. Em seguida, o calor solar aquece o gel, expelindo a água capturada como vapor puro, que se condensa em uma superfície fria, transformando-se em água líquida limpa, pronta para ser coletada. Aproveite a sombra e o frescor. Libere o calor e a luz. A energia que realiza o trabalho pesado é simplesmente a luz solar, algo que nunca falta nas regiões mais secas do mundo. A equipe também pensou em soluções inteligentes para o tempo de inatividade. Uma máquina simples de imersão e liberação apresenta um problema: a inércia. Enquanto está ocupado liberando água, não está coletando nenhuma. Assim, metade do dia é desperdiçada. O projeto utiliza uma estratégia rotativa, onde o sistema é dividido em vários módulos. Enquanto um módulo está sendo aquecido para liberar água, os outros continuam absorvendo a umidade do ar. Nada fica parado.
A máquina capta e libera água simultaneamente, de modo que a água flui continuamente em vez de chegar em pequenos lotes. Sem resfriamento brusco, sem membranas que possam entupir, sem usina elétrica acoplada ao lado, apenas uma esponja inteligente carregada de sal, o ritmo diário de frio e calor e o sol. Reflita por um instante sobre como isso é estranho. Quando a máquina liga, não há água por perto. O ar ao redor parece e se sente completamente vazio. Mesmo assim, um medidor sobe, porque a esponja está silenciosamente extraindo moléculas de água do que parece ser nada. Uma gota invisível de cada vez e o sol está pagando a conta. Mostre isso a um engenheiro há 50 anos e ele lhe diria que o ar do deserto era seco demais para valer a pena. Para as máquinas deles, eles teriam razão. Só não conseguiam imaginar esta. E essa lacuna entre o que as regras antigas diziam ser possível e o que um material mais inteligente realmente pode fazer é o motivo pelo qual isso é manchete em vez de nota de rodapé. Mas um gel em um laboratório está muito longe da água em uma aldeia. O verdadeiro teste é se você consegue construí-lo em uma escala que ajude pessoas de verdade. E esse é exatamente o passo que a China acaba de dar. Da bancada do laboratório para uma caixa na areia. No final de 2025, o PT, uma empresa de tecnologia de Xangai chamada Atmoswell, baseada na pesquisa da mesma equipe universitária, revelou o que descreveu como a primeira linha completa do mundo de sistemas de captação de água atmosférica. Não se trata de um único aparelho, mas sim de toda uma família de máquinas destinadas a diferentes climas e necessidades. Por trás dos produtos, existem 3 abordagens técnicas escolhidas para se adequarem ao clima. Condensação simples para ar quente e úmido, onde a umidade é facilmente absorvida. O método da esponja de adsorção para ar quente e seco, onde as máquinas antigas falhavam. E um método de bomba de calor combinado com adsorção para condições mais frias e com baixa umidade. Em outras palavras, em vez de uma única máquina pretender funcionar em todos os ambientes, eles adaptam a ferramenta ao clima. O problema do deserto seco recebe a esponja impregnada com sal. O litoral úmido recebe a condensação simples. Cada máquina explora seus pontos fortes. 2 desses produtos ilustram melhor essa história. O primeiro é pequeno e, francamente, aquele que poderia mudar vidas mais rapidamente. É uma estação de água potável externa, autossuficiente em energia solar, com aproximadamente o tamanho de um pequeno ponto de ônibus. Não necessita de nenhuma infraestrutura construída. Sem canos, sem conexão à rede elétrica, sem encanamento. Você a instala, o sol a alimenta e ela pode produzir até cerca de 50 litros de água potável por dia. É projetado para funcionar em uma ampla gama de condições, desde temperaturas amenas a altas e desde ar muito seco até ar totalmente úmido. Imagine-o instalado em uma vila remota, um campo de refugiados, uma fazenda à beira do deserto ou uma zona de desastre onde os canos foram destruídos. É uma máquina que produz água potável a partir da luz solar e do ar, e não exige praticamente nada em troca. O segundo modelo é o mais robusto. Trata-se de uma plataforma externa de nível profissional, projetada para produzir até aproximadamente 1.600 litros de água por dia. Isso é suficiente para fornecer um abastecimento constante a uma pequena comunidade, um hotel numa ilha sem fonte de água doce,
ou uma operação de socorro de emergência após uma inundação ou um terremoto. 1.600 litros captados do ar todos os dias, sem recorrer a rios ou drenar aquíferos. A equipe por trás disso descreve o momento como um ponto de virada, no qual a China deixa de seguir outros países na área para assumir a liderança. E, independentemente da sua opinião sobre essa afirmação, a direção é real. Isso deixou de ser apenas um artigo interessante e se transformou em produtos que podem ser implementados de fato. Antes de prosseguirmos, uma rápida reflexão, pois este é o momento em que seu ceticismo deve estar mais aguçado. Isso é mágica? Não. Obedece às mesmas leis da física que tudo o mais. Em ar genuinamente mais seco, coleta menos, e em ar mais úmido, coleta mais, exatamente como a ciência comprova. A inovação não está em desafiar a natureza. A grande sacada é que finalmente funciona em condições secas, onde todas as máquinas anteriores falharam silenciosamente, e faz isso com energia solar em vez de uma conta de luz exorbitante. Essa distinção é o segredo do sucesso, e é essa segunda parte, a energia, que transforma a economia de uma maneira que o mundo ainda não assimilou completamente. Porque a energia solar influencia o preço. Eis o assassino silencioso que vem sufocando as melhores tecnologias de tratamento de água há 50 anos. A conta de luz. Você pode inventar a máquina de tratamento de água mais brilhante já projetada, mas se o custo de funcionamento for maior do que o valor da água, ela acaba esquecida em um depósito. Foi exatamente isso que aconteceu com as antigas máquinas de condensação em ar seco. Tecnicamente, elas funcionavam. Eles eram extremamente caros de operar, porque bombear água do ar seco com um compressor potente consome muita eletricidade, e eletricidade custa caro em qualquer lugar, e custa uma fortuna nos lugares remotos que mais precisam de água. A esponja movida a energia solar contorna toda essa armadilha. A energia que realiza o trabalho real é a luz solar. Vapi, boshi, ba, bishi, ba, si, ba, masi. E as regiões que clamam por água tendem a estar inundadas de luz solar. Essa é a cruel coincidência no cerne da crise global da água. Os lugares com menos água muitas vezes são os que têm mais sol. Para um compressor, esse sol é inútil. Para este projeto, o sol é o combustível. A incompatibilidade que tornou a crise tão difícil torna-se exatamente o que a resolve. Elimine a ligação à rede elétrica e você elimina uma montanha de custos ocultos, sem necessidade de instalar linhas de energia em aldeias remotas, sem necessidade de caminhões-tanque para abastecer, sem contas mensais de luz que encareçam a água a um custo tão alto que desnecessariamente. Uma máquina que se instala na areia não precisa de nenhuma conexão com a rede elétrica e transforma a luz do sol e o ar em água potável. Tem uma estrutura de custos operacionais que a água engarrafada, transportada por caminhão, simplesmente não consegue igualar ao longo do tempo. Faça as contas de cabeça. Um caminhão-tanque de água levado para um local remoto custa combustível, motorista, caminhão e estrada a cada viagem, para sempre. Uma estação de água solar custa caro uma vez e depois fica praticamente parada, absorvendo a luz do sol e se reabastecendo sozinha. Ao longo de alguns anos, a máquina que produz sua própria água vence essa corrida e vence de forma mais decisiva justamente nos lugares isolados e castigados pelo sol, onde transportar água por caminhão é a opção mais trabalhosa e cara. E pense em tudo o que ela silenciosamente substitui. Cerca de 600 bilhões de garrafas de água de plástico são produzidas anualmente em todo o mundo
e apenas uma pequena fração de todo esse plástico é reciclada. Uma estação de água solar que se reabastece continuamente a partir do ar, ano após ano, reduz drasticamente essa montanha de plástico, além de diminuir o custo e a poluição do transporte de garrafas através de desertos. Analistas já preveem que o mercado dessas máquinas de água atmosférica crescerá para centenas de milhões de dólares nos próximos anos, e isso antes mesmo que esse tipo de desempenho com ar seco se torne comum. Agora, afaste o zoom mais uma vez, porque o preço de 1 litro de água nunca foi realmente o ponto principal. O ponto é o que a água barata, portátil e fora da rede elétrica faz com o mapa. O verdadeiro prêmio: revitalizar terras improdutivas. Durante toda a história da humanidade, uma regra determinou onde as pessoas podiam viver: siga a água. As cidades cresciam às margens dos rios. As fazendas se desenvolviam perto de nascentes. O interior árido de um continente permanecia vazio. Não porque a terra fosse inútil, mas porque nada ali podia beber. A água barata extraída do ar começa a quebrar essa regra. Pense no que significa levar a produção de água potável para qualquer lugar onde o sol brilhe. Uma fazenda na orla do deserto não precisa mais de um encanamento que se estenda até o horizonte. Uma cidade remota não precisa mais ser abandonada quando seu poço seca. Um posto de fronteira, uma mina, uma base de pesquisa, uma faixa de terra considerada inabitável, de repente tem acesso à sua própria água, criada no local a partir do ar acima dela. Terras economicamente mortas podem renascer. Para um país como a China, que enfrenta um norte árido e desertos que avançam como o Gobi e o Taklamakan, isso não é um mero artifício, é estratégia. Cada estação de água fora da rede elétrica é uma pequena peça de infraestrutura que não depende do transporte de água por rios através do país. Multiplique isso por milhares de locais e você começará a aliviar a pressão sobre os canais gigantes, os aquíferos em declínio e os poços sobrecarregados. Você dará ao norte, superlotado e sedento, espaço para respirar. E não para por aí. Os mesmos materiais que absorvem umidade e alimentam essas máquinas podem, em princípio, irrigar plantações, umedecer a poeira que soterra plantas jovens e até mesmo ajudar a resfriar componentes eletrônicos sensíveis. É por isso que os pesquisadores continuam apontando para aplicações além dos bebedouros, como fazendas e fábricas. Imagine uma longa fileira desses painéis ao longo da borda de um deserto em expansão, como o Taklamakan. Cada uma produzindo silenciosamente sua própria água. Cada uma ajudando a reter a areia alguns metros de cada vez. Em um país que passou décadas tentando arborizar sua fronteira árida com muros de árvores e canais, um painel auto-irrigável não é uma fantasia, é a próxima ferramenta da lista. Agora compare isso com o sudoeste americano, onde 40 milhões de pessoas dependem de um único rio que está diminuindo, e os estados nem sequer conseguem chegar a um acordo sobre quem cederá sua parte. Se uma nação está silenciosamente semeando suas regiões áridas com máquinas que produzem água a partir da luz solar e do ar, enquanto outra ainda está presa em tribunais, lutando pelas últimas águas de um rio moribundo, a distância entre elas não permanece apenas uma distância hídrica. Isso gera uma escassez de alimentos, uma escassez de produção, uma escassez de lugares onde as pessoas possam de fato morar e construir. É essa parte que deveria nos fazer refletir. Durante 100 anos, o poder global foi medido pelo petróleo. Quem o possuía, quem podia transportá-lo, quem podia cortar o fornecimento. Oleodutos, navios-tanque e alianças giravam em torno do petróleo. Mas uma economia sem petróleo apenas desacelera. Uma economia sem água para completamente
nada cresce, nada esfria, nada é produzido. À medida que a água doce se torna mais escassa, a capacidade de criá-la do nada deixa de ser uma história científica e passa a ser uma alavanca de força nacional. A China agora demonstra caminho viável para atingir esse patamar. Pequenas usinas solares produzem 50 litros por dia. Grandes plataformas produzem 1.600 litros. Máquinas reais, materiais reais, implementação real. O resto do mundo decide se quer nos alcançar ou continuar olhando para o céu, morrendo de sede em um oceano que nunca aprendeu a beber. Começamos com uma jangada em um deserto de ar cercado por água que não podia ser tocada. Essa foi a condição humana desde tempos imemoriais. A água sempre esteve lá em cima. Se nós simplesmente não tínhamos o truque para derrubá-la. Agora o truque existe. Uma esponja carregada de sal que absorve o ar seco, a luz do sol que o expulsa, uma caixa na areia que não pede nada além de luz. Não é mágica e não vai inundar os desertos da noite para o dia, mas move uma linha que não se moveu em toda a história da nossa espécie. A linha entre onde há água e onde as pessoas podem viver. O século passado pertenceu a quem controlava o petróleo. Este rio pode pertencer a quem conseguir alcançar a água que ninguém mais conseguiu tocar. Então, aqui está a verdadeira questão, e eu quero a sua resposta nos comentários. O Ocidente conseguirá alcançar esse nível de desenvolvimento tecnológico em relação à água? Ou a China já saiu na frente enquanto todos os outros discutiam sobre os rios? Deixe sua opinião abaixo. Se isso abriu seus olhos, mesmo que um pouquinho, curta, inscreva-se e ative as notificações, porque as lutas e os avanços que moldarão o próximo século não se resumem apenas a chips e foguetes. Às vezes, o fator decisivo é algo tão simples e tão impossível quanto um copo d'água tirado do nada.